Livro Chamados para Crer, por pastora Bianca Rosalim Douros. Prefácio. Caro leitor, a pedido do Santo Espírito de Deus, este livro tem como objetivo despertá-lo para um relacionamento vivo com aquele que tem o domínio sobre tudo e todos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, verso de número 25. A convicção de Jó nessas palavras, o meu Redentor vive, nos ensina e inspira a nossa fé em Jesus Cristo. Nós servimos um Deus imutável e real, que se inclina a ouvir a oração de um coração quebrantado e contrito. Ele tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. O nome de Jesus teve e sempre terá poder para salvar o pecador, libertar os cativos, curar os doentes, levantar o abatido e fortalecer o fraco. Que este livro te inspire e incentive a continuar buscando em Deus as respostas, ainda que tudo esteja te conduzindo à incredulidade, à falta de fé. Saiba que Deus não está alheio às suas orações. Ele não é indiferente às suas lágrimas. Ele está vivo e você foi chamado para crer. Número 1. Conhecendo a Deus. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Conhecer a Deus é essencial para as batalhas que enfrentamos. Saber quem Ele é fortalece a oração de um justo. Declarar a grandeza de Deus em meio à nossa fraqueza nos torna fortes nele. Sempre terá alguém, um diagnóstico ou uma má notícia, querendo diminuir o poder de Deus e trazer incertezas ao seu coração. O que fará diferença na hora da guerra é saber quem o conduz, é confiar na formação do general que está à frente do pelotão na batalha e cegamente obedecer às ordens daquele que sabe o que está fazendo. Ele tem a visão real do campo de batalhas que não conhecemos. Portanto, conhecer e confiar em Deus nos tranquiliza em meio às tempestades. Nos traz paz sabermos que o Criador do mar dorme na polpa do barco, enquanto as ondas se agitam. Se Ele dorme, eu posso dormir também. Se Ele diz espera, eu espero. Se Ele diz não, eu confio. E se Ele diz sim, eu agradeço. O que importa é ter a certeza de que nos céus há um Deus soberano que me deu a vida em Jesus Cristo. Este Deus abriu mão do seu Filho, único, para me salvar da perdição eterna. Não é um dia mau, um diagnóstico contrário, uma traição, uma queda financeira, a morte ou a aflição que vai nos tirar a certeza. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Conhecer a Deus é a base da fé cristã. Saber quem Ele é nos dá segurança em meio às dificuldades e desafios que constantemente se apresentam a nós. O Deus que servimos é o mesmo de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, José, Daniel. Ele não mudou e em sua palavra nos dá autoridade para viver confiando no poder que há no nome de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. João 14:12 e 13. Prossigamos firmes em conhecer a Deus. Ele nos assiste de perto e não à distância. Ele tem prazer em nos abençoar. Somos fortes quando a nossa força vem dele. Busque conhecer a Deus.
Há uma grande diferença entre conhecer o Deus da história que alguém te contou e o conhecer por viver e caminhar com Ele. Pode ser que alguém te conheça do que ouve dizer a seu respeito, mas só te conhece mesmo quem anda com você. Talvez já tenha ouvido dizer: eu tinha uma outra impressão sua antes de conversar com você. Ou o contrário, foi você quem julgou alguém sem conhecer. Foi necessário apenas uma conversa para que a má impressão mudasse. Não fique apenas com impressões sobre Deus. Não viva de experiências alheias. São infinitas as atribuições e qualidades do nosso Senhor, o dono de um caráter exclusivo. A Bíblia nos revela este Deus. Ele é onipresente. Salmos número 139, verso de 7 ao 12. Jeremias capítulo 23, versos de 23 e 24. Ele é onisciente. Salmos número 139, verso do 1 ao 6. Salmos 145, verso de número 5. Ele é onipotente. Salmos 147, versos 13 ao 18. Jeremias 32, verso número 17. Ele é eterno. Salmos 90, versos 1, 2 e 4. 2 Pedro 3, 8. Ele é perfeito. Mateus capítulo 5, verso 48. Salmos 85, verso 13. Ele é bom. Salmos 25, verso número 8. Marcos capítulo 10, verso de número 18. Ele é amor. João 3,16. Romanos capítulo 5, verso de número 8. 1 João capítulo 4, versos do 8 ao 10. Ele é misericordioso. Êxodo 34, verso de número 6. Deuteronômio 4, 1. Salmos 103, verso do 8 ao 10. Ele é compassivo. Salmos 86, verso 15. Salmos 111, verso 4. Salmo 78, verso 38. Ele é paciente. Êxodo 34, verso 6. Romanos 2, 4. 1 Timóteo 1, 16. Ele é verdadeiro. Jó, capítulo 17, verso 17. E ele é fiel. Hebreus 10, 23. Estamos seguros em Deus, guardados por suas mãos poderosas. Prossiga em conhecê-lo. Descubra seus mistérios, mergulhe em sua palavra e torne-se forte nele. Em Deus faremos proezas, fomos chamados para crer. Número 2. Se crermos, veremos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso número 7. Sou pastora ao lado do meu esposo na igreja SOS Jesus em Itu, no interior de São Paulo. Nestes anos, servindo ao Senhor, tenho aprendido que nem sempre ouviremos a voz de Deus para direcionar as nossas decisões. Algumas vezes, o que teremos como apoio é a certeza de que se crermos, veremos. Eu sempre busquei a segurança de fazer tudo com a confirmação de Deus, porém, Ele tem me ensinado que algumas vezes damos os primeiros passos e, por causa da nossa fé e obediência, obtemos a aprovação daquilo que estamos construindo quando a motivação é a glória de Deus revelada. Eu e meu esposo nos conhecemos na igreja SOS Jesus, sede em São Paulo. Ele era evangelista e eu ministra de louvor. Estávamos bem confortáveis em uma igreja estabelecida, com visão de Deus, com pastores muito sérios e dedicados a uma obra de excelência. Pastor Paulo e Pastor Eliane, exemplos de fé e perseverança. Não havia motivos para sairmos de São Paulo. Um casal de bons amigos, Pastor Duda e Pastora Deise, nos convidaram para empreitar uma grande obra, que era iniciar uma igreja do zero. Nós deixamos o nosso conforto e fomos para Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Conhecemos bem o começo difícil de uma obra, muitas lágrimas, muita renúncia.
Passamos 2 anos, a igreja estava começando a andar. Surgiu um desejo no coração do meu esposo de virmos para a cidade de Itu. Confesso que a insegurança tomou conta de mim. Eu sabia o que estava nos esperando. Um novo começo, mais lágrimas, solidão, renúncia. Eu disse para o meu esposo: eu só saio daqui se ouvirmos a voz de Deus. Eu não queria errar. Eu estava fugindo de um recomeço. Todos os dias eu perguntava: Deus falou com você a respeito da nossa ida? Ele dizia: não falou, mas eu sei que se formos, teremos a aprovação dele. Esta é a frase de um homem que tem comunhão com o Espírito Santo e que, acima de tudo, sabe que foi chamado com um propósito. Eu obedeci e confiei que Deus aprovaria os nossos passos, pois estávamos doando a nossa vida para o reino. Eu aprendi com esta experiência que Deus abençoa atitudes que, se lançarmos na nossa ansiedade, Ele cuida de nós. Viemos para Itu, um começo difícil, como é para todos que iniciam uma igreja, esperando em Deus que acrescente os que hão de salvar, sob uma visão sem rebeldia, sem divisões, com a aprovação de Deus. O que posso dizer é que Deus realiza sonhos. Não ouvimos a voz de Deus dizendo: vai para Itu, mas temos convicção que Deus, que sonda o nosso coração, aprovou a nossa vinda. A igreja tem crescido em graça e em conhecimento. Chegamos nessa cidade em 4 pessoas. Passados 9 anos, para a glória de Deus, cuidamos de um povo que entendeu e acreditou nesta visão, neste chamado. Tem algo que manda em seu coração? Tem um chamado te conduzindo a outro lugar? Tem um sonho adormecido? Quero te incentivar a ter coragem. Dê os primeiros passos em direção ao seu projeto. Ore, jejue, busque a aprovação de Deus. Seja claro e franco com Ele. Rasgue seu coração. Bata na porta. Ele pode abrir-se antes que você perceba. O segredo está em deixar a ansiedade no altar do Senhor Jesus e saber que Deus projeta sonhos no coração dos seus filhos e Ele mesmo os realiza. Sair da zona de conforto é necessário. Muitas vezes o recomeço é inevitável para que os projetos sejam concluídos. Ouvir somente a voz de Deus, os sinais que Ele nos dá, abolir as vozes estranhas que pretendem nos parar. É assim que devemos caminhar. Neemias podia ter sido anulado pela voz estranha, pelo desencorajamento dos seus inimigos, mas ele sabia bem o que estava fazendo. Uma grande obra. Ele tinha convicção de que nada de mal lhe aconteceria porque conhecia o Deus a quem servia. Muitas dificuldades se opunham à sua missão, mas ele prosseguiu focado no que estava construindo. No momento mais difícil do seu chamado, ele ora: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Veja que ele não está pedindo para que a luta seja amenizada para que as coisas se tornem mais fáceis. O que ele pede é fortalecimento da parte de Deus para concluir o seu projeto. Seus inimigos o tentaram intimidar de muitas maneiras, com mentiras, dizendo que ele podia ser surpreendido durante a noite e até morto. Em face dessas ameaças, ele prossegue. Semaías o convidou a se esconder no templo, Neemias 6, 10, 11. Mas Neemias sabia para o que tinha sido chamado. Era um homem de Deus e jamais fugiria de suas responsabilidades. Sabia que estava guardado por Deus. O muro seria reconstruído porque Deus estava com ele. A missão foi concluída. Jerusalém foi reconstruída. E ele viu com seus olhos os judeus retornando da Babilônia e celebrando a Deus. Neemias fez parte do novo de Deus para aquele povo. Este é o comportamento de quem foi chamado para crer. É saber que o Deus que te chamou estará com você nos momentos mais atemorizantes desta caminhada. A função do inimigo das nossas almas é nos parar,
nos neutralizar com mentiras, engano, sedução e conveniências. O nosso papel de servos de Deus é olhar para as dificuldades, olhar para o tamanho do exército que se apresenta nos montes e declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, verso 2. Neemias não podia mais suportar ver seus familiares, irmãos, amigos sendo oprimidos e ridicularizados. Muitos tiveram a oportunidade de empreitar a reconstrução daquele muro, mas não o fizeram. Em 2 meses, Neemias, junto com os que entenderam, realizaram uma obra que estava parada há décadas. Isso porque a boa mão do Senhor Deus estava com ele. Seu coração queimou em ajudar o seu povo. Ele não hesitou. Um homem simples, um copeiro, temente a Deus. E sabia muito bem que, com a aprovação e sob a força do seu Deus, aqueles muros ficariam de pé. Houve dias maus, muita afronta, o inimigo o tempo todo tentando ludibriar e anular o seu projeto. Porém, Neemias tinha um alvo. Estava focado e determinado. Ele sempre soube que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Lute pela reconstrução dos projetos que parecem perdidos. Continue orando e intercedendo pela sua família, assim como Neemias. Saiba que você faz parte de uma grande obra e não permita que seu inimigo te pare. Encare os dias difíceis como tijolos neste muro. Use sua fé para consolidar o que hoje parece de areia. Renove sua esperança em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, que iniciou junto com você este tempo de reconstrução. Tire os seus olhos do muro alheio e olhe para o que está diante de você. Foque no seu chamado, na sua história. Saia hoje desse esconderijo. Se por algum motivo o inimigo conseguiu te parar, conseguiu engavetar os teus projetos, neutralizou a sua voz no mundo espiritual, é tempo de recomeçar. É tempo de se posicionar e lutar. Você foi chamado para crer. 3. Tudo é possível. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, verso de número 23. Um homem desesperado pela libertação do filho possesso de um espírito mudo, definhando, pede ajuda aos discípulos de Jesus que não o conseguiram ajudar. Jesus se aproxima e pergunta ao pai o que está acontecendo. O pai relata o sofrimento do filho e diz: se tu podes, alguma coisa, ajude. Jesus responde: se podes. Se podes? Como assim se podes? Dá para sentir Jesus querendo abrir os olhos deste pai para enxergar quem estava diante dele. Este comportamento nos é comum, queridos. No desespero, na aflição, na angústia, na solidão, nós perdemos completamente a noção de quem é Jesus. Será que há algo que Jesus não pode? Com certeza absoluta não há algo que esteja fora do controle deste que recebeu um nome acima de todo nome. O que nos impede de perceber o poder deste Deus são as nossas limitações, pois Ele foi e sempre será ilimitado e soberano em tudo o que faz, em todos os seus planos e projetos. Não se comporte como um incrédulo perguntando: tu podes? Jesus, tu podes? É claro que Ele pode. A pergunta é: o Senhor quer? Organizar a sua vida de acordo com o querer de Deus é sempre o melhor a se fazer. A resposta de Jesus é clara: se podes. Tudo é possível ao que crê. A questão não é se Jesus pode. A questão é: você pode crer? Porque se puderes crer, tudo é possível ao que crê. Hoje, este texto faz muito mais sentido na minha caminhada com o meu Deus. Em meio à dor e à frustração, aprendi que o meu papel sempre foi crer. Número 4. Consultando a Deus.
Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. 2 Samuel, capítulo 5, verso número 19. Davi tinha este hábito: consultar a Deus e buscar nele as estratégias para suas guerras. Afinal, o nosso general é Jesus Cristo. Neste texto, os filisteus tomam conhecimento de que Davi será o novo rei. Esta notícia não lhes cai bem. Afinal, Davi certamente estabeleceria a Deus como o único digno de adoração. Davi já reinava há algum tempo e ainda não tinha sido confrontado pelos filisteus, até que se tornasse uma ameaça para eles. Não é diferente conosco. Nosso inimigo também não se manifesta enquanto não nos tornamos de fato uma ameaça para ele. Existe um ditado popular que diz: não mexe com quem está quieto. Este ditado também se aplica ao mundo espiritual, pois quando nos posicionamos ao lado do Senhor Jesus, automaticamente despertamos a ira do nosso inimigo. Não existe negociação com o nosso adversário. Davi poderia ter sido político e estabelecer paz com os filisteus, mas quando Deus o escolheu, não era isso que esperava dele. Deus não espera que fiquemos inertes, negociando a paz com o nosso inimigo. Ele espera o confronto, espera que eu e você lutemos pelos nossos princípios, pela nossa fé. Tem muita gente que negocia com Satanás. Não mexe comigo que eu não mexo com você. Isso não existe. Quem está do lado do Senhor só luta se for para Ele e com Ele. Quando Davi tem a notícia de que os filisteus estão vindo contra ele, sua atitude nos ensina a nunca tomar decisões importantes sem consultar ao Senhor. A Bíblia diz que Davi pergunta ao Senhor se ele pode sair para esta luta. A pergunta é: devo ir? O Senhor vai me dar a vitória? A resposta é: sim, vá, eu te darei a vitória. É muito melhor fazer algo quando temos o aval do Senhor Jesus, ou seja, quando ouvimos Deus dizer: vá que eu sou contigo. Não importa o que virá a seguir, a certeza é que Ele estará conosco e isto nos basta. Que esta meditação te incentive a orar a Deus, a colocar as suas guerras diante dele e receber em oração as estratégias para as suas lutas. Vemos neste texto ainda que Deus fez o que prometeu e entregou os filisteus nas mãos de Davi e seus homens. Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 20. Eu e você também podemos contar com essa força. Se Deus está na frente, nossos inimigos serão derrubados por Ele. Este Deus desembaraça os passos. Este é o significado de Baal-Perazim, o nome que Davi deu ao lugar onde derrotou os filisteus. Ele é o nosso Deus e continua sendo o mesmo, com força, poder e autoridade. Não subestime este Deus, não perca as esperanças nele, pois ele não mudou. Nosso inimigo não desiste. Sempre teremos lutas travadas com principados e potestades nas regiões celestiais. Mas sempre teremos, lutando por nós, aquele que é bem maior do que qualquer outro que se apresente como Deus. Os filisteus não desistiram e voltaram para enfrentar Davi, que por sua vez novamente consulta ao Senhor. Veja, mais uma vez Davi consultou ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 5, verso 23. Deus já havia dado uma palavra a Davi: vá, eu te darei a vitória. Porém, quando os filisteus retornaram, ele busca em Deus uma nova estratégia, uma nova palavra antes de lutar. Isto nos ensina algo. A palavra de Deus se renova a cada dia. Velhas estratégias não servem para novas lutas, ainda que o motivo seja o mesmo. A oração deve ser renovada no altar do Senhor. Talvez você esteja lidando com uma mesma luta por anos, sem ver mudança, sem expectativas. Mas através deste texto, o Senhor nos ensina a renovar as nossas forças e as nossas estratégias nele.
consulte o seu Deus, ouça o que Ele traz ao seu coração neste momento. Sempre há uma orientação da parte dele para nós. Ele renovou a estratégia com Davi. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. 2 Samuel, capítulo 5, verso número 24. Novamente, Deus dá uma orientação seguida de uma promessa: eu vou à frente. Deus orienta Davi a rodear o inimigo por trás das amoreiras. E quando ele ouvisse um barulho de marcha, de gente pisando em cima das amoreiras, um barulho estrondoso dos pés vestidos de latão reluzente, barulho dos anjos que receberam uma ordem para lutar por Davi e seu exército, saberia que era o sinal de que poderia avançar com seus homens. Deus já estava na frente abrindo o caminho. Querido leitor, eu espero que esta palavra gere ao seu coração a coragem que você está buscando diante das guerras que possa estar enfrentando. Nosso Deus não nos abandona em um campo de batalha cercado por inimigos. Pode ser que Ele não queira te tirar da área de fogo, mas certamente Ele está à sua frente, lutando as suas lutas. Tem momentos em que tudo o que precisamos fazer é crer que a batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Número 5. Chamados para crer. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança. Romanos, capítulo 4, verso 18. Durante a minha caminhada com Deus, tive muitas experiências na esfera sobrenatural. Se você ainda não teve as suas, mergulhe em Deus, aproxime-se dele crendo que ele existe. Dentre tantas experiências, certamente a que me inspirou a escrever este livro foi a busca de um sonho de quase toda mulher: ser mãe. Meu marido e eu adiamos por um tempo o projeto de aumentar a família. Tínhamos como prioridade nosso ministério, estávamos totalmente dedicados a isso. Sempre achamos que quando decidíssemos colocar este projeto em prática, tudo correria normalmente. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Provérbios, capítulo 16, verso 1. Na primeira tentativa de gravidez, fomos surpreendidos com um aborto espontâneo, o que a medicina considera normal para uma primeira vez. Mas para quem está envolvido nessa situação, nada parece normal. É um choque, uma frustração. É a dor de uma mãe que já desejava conhecer o rostinho daquele bebê. Oramos a Deus e decidimos tentar outra vez. Na segunda tentativa, quando a medicina dizia que meu corpo já estava preparado para aquele momento, fomos novamente acometidos de uma dor intensa, que é perder um bebê. Outro aborto. Agora, com risco de morte por uma hemorragia incontida. Meu esposo estava há 40 dias em jejum absoluto. Tomava somente água. Estava fraco. Mas no mundo espiritual uma força em Deus estava sendo gerada. E por causa da intercessão dele naquele momento, eu retomei meus sentidos. Neste momento, começa a história de alguém que foi chamado para crer, ainda que não existam motivos para acreditar. Aquela gestação havia sido regada com orações, com jejuns, súplicas e intercessão. Como pode dar errado? Como aquilo poderia estar acontecendo comigo? Por quê? Para quê? Meu coração estava ferido, minha alma abatida, minha esperança destruída. Deus começou um longo processo de me ensinar na dor. Procuramos por médicos especializados que depois de 6 meses de investigações descobriram que eu era portadora de um tipo de trombofilia que se manifesta na gravidez. Essa trombofilia gera hipercoagulabilidade no cordão umbilical, que impede o oxigênio de chegar até o bebê. E como se não bastasse,
Exames mais aprofundados mostraram que eu e meu esposo somos geneticamente muito parecidos. Isso fazia com que meu corpo identifique o embrião como um corpo estranho que devia ser expelido. Para tudo isto, existem tratamentos caros, muito caros, sem nenhuma cobertura de planos de saúde, muito fora do nosso alcance. Um dos médicos nos deu o seguinte conselho: parem de tentar engravidar, pois sem os tratamentos, sua esposa vai morrer num próximo aborto. Conheço um bom juiz e posso indicá-lo para que vocês consigam um processo de adoção. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Provérbios, capítulo 13, verso 12. Neste momento, após 3 anos nesta luta, meu coração estava doente. Como pastora de uma igreja, tinha por missão socorrer, ajudar, encorajar, amar, e eu não tinha mais o que dar às pessoas. Durante o segundo aborto, eu e meu marido seríamos preletores em um encontro para casais. A notícia de que o coração do bebê havia parado veio um dia antes do evento. Eu tinha que escolher entre me recolher ao luto e chorar ou socorrer casais que precisavam de uma palavra. Confesso que o egoísmo me sugeriu ficar em casa chorando, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, meu melhor companheiro, me incentivou a cumprir o meu chamado, incentivou a mim e meu esposo. Nós falamos e ensinamos casais com o nosso projeto de família falido no meu ventre. Eu não queria mais passar por aquilo, não queria mais gerar esperança e depois viver um luto. Certa vez, meu esposo estava no monte e Deus fez uma promessa para ele: Rafael, você vai segurar sua filha nos braços. Ele chegou em casa com aquela notícia me dizendo: amor, nós fomos chamados para crer. Vamos acreditar no que Deus está nos dizendo e continuar tentando até que se cumpra esta palavra. Eu estremeci por dentro. Não queria mais aquela dor. Quantas vezes eu teria que tentar ainda? Sem os tratamentos indicados, sem dinheiro, me recuperando ainda das más notícias que mudaram todos os meus planos. Como seria isso? Eu chorei, chorei e chorei. Eu queria crer naquela palavra. Como tudo o que o Senhor já tinha feito por nós, esta seria só mais uma etapa da minha vida. Mas meu coração estava doente. Eu pregava esperança, mas vivia um dilema. Teve momentos em que eu não queria nem orar sobre isto. Dentro de mim, achava que Deus já havia nos dado uma resposta no segundo aborto. Afinal, nós oramos, jejuamos e Deus levou o bebê. Querido leitor, nós temos um inimigo que não brinca em serviço. Ele pega uma brecha de pensamento seu e destrói com a tua casa. Ele pega uma palavra sua e transforma em sentença de maldição para a sua vida. Ele já havia percebido que, aos poucos, eu estava criando uma mágoa profunda com Deus. Nem eu havia percebido, mas ele já sabia como poderia trabalhar para me afastar de Deus, usando a minha dor. As setas eram constantes. Desiste, você não pode ser mãe. É melhor para o seu ministério, um casal sem filhos. Confesso a você que algumas destas setas eu acolhi no meu coração. Mas eu tinha uma palavra da parte de Deus, dada no cume do monte Sabó ao meu marido. Eu só não achava o caminho para crer contra a esperança. Vamos fazer uma pausa para falar de você? Qual tem sido a esperança adiada dentro do seu coração? Seja qual for, não permita que isso te afaste do único que pode mudar esta condição em que você se encontra hoje. Eu já ouvi muitas sentenças contrárias. Contrariavam meus sonhos, minha vida, ministério. Mas Deus transformou todas elas em bênçãos e testemunhos da sua glória revelada. É difícil crer quando não se enxerga nada, nem uma única e pequenina luz no fim do túnel. Mas se você sente Deus te encorajando, siga em frente, supere, peça forças a Ele. Se refaça em Deus e prossiga. Quando nós chegamos na cidade de Tu, fomos muito julgados.
Diziam: mais um casal. Essa igreja não vai dar em nada. Esta igrejinha não tem nenhuma relevância. Continuamos não sendo ninguém, mas o que Deus tem como projeto em nós tem se cumprido dia após dia. O nosso inimigo tem sempre uma palavra de desânimo e confusão. Mas firma o seu coração em Deus, firma os seus olhos nele, firma a sua esperança nele, olhe para ele e seja salvo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei. Isaías capítulo 45, verso 22. O que meu inimigo queria era que eu ignorasse a promessa do meu Deus e deixasse de sonhar. E confesso que por um tempo o sonho foi para uma gaveta secreta, só minha. Em uma tarde de inverno, meu esposo foi para São Paulo a trabalho. Me vi sozinha, chorando outra vez. Sentei no chão em prantos e orei, como há muito tempo não orava por esta causa. Eu gritei, abri meu coração, rasguei a minha alma. Disse para Deus o que eu estava sentindo e mais uma vez pedi: Deus, me cura. Eu estava sentada no chão, sentindo meu corpo todo paralisado. Eu sabia que estava ali, mas não tinha o controle do meu corpo nem dos meus pensamentos. Fiquei inerte naquela posição por 4 horas. Aquelas horas se passaram como segundos. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia o que. Passado 4 horas, eu me levantei. E eu tenho convicção. Neste dia, Deus me curou. Eu sei disso. 3 meses depois veio a notícia: eu estava grávida. Mesmo evitando, eu estava grávida. Sem tratamento, sem investimento. Quando abri o exame de gravidez, eu chorava copiosamente. E não era de alegria, era medo. Eu não queria mais viver dores antigas. O medo é capaz de nos neutralizar. Não se boicote com medo de viver antigos sentimentos, velhas histórias, medo de ser como seu pai, sua mãe. Não pare sua vida por medo de fracassar. É compreensível que as feridas nos tragam lembranças, mas elas fazem parte do passado, não é a sua história. Nosso Deus sempre tem planos de paz para nós. Ele tem o seu caminho no meio da tormenta. Não fique paralisado neste medo, prossiga. O Mestre está chamando para andar sobre as águas. Fixe os olhos nele e prossiga. A cada ultrassom era uma angústia. Será que está vivo? O coração está batendo? Os abortos ocorriam muito no início. Não tivemos a oportunidade até então de ouvir um coração batendo. Mas desta vez era diferente. O meu Deus estava fazendo tudo novo de novo. O som daquelas batidas diziam: eu sou com vocês. Eu realizo sonhos e vocês foram chamados para crer. A primeira vez que ouvimos o coração do nosso milagre, meu esposo pediu para sair da sala. Foi para o carro e chorou desesperadamente. Era a promessa que Deus tinha feito a ele naquele monte, tomando forma. Era o haja de Deus reescrevendo a nossa história. Haja vida. Mas o medo e a insegurança estavam misturados a tanta alegria. Eu tive um sangramento por descolamento de placenta. E ali, o inimigo não me dava uma trégua. Ele queria roubar a minha fé, queria frustrar o meu sonho. E foi aí, queridos, que eu precisei tomar posicionamento de quem foi chamado para crer. Foram 8 meses de lutas diárias. Todos os dias o inimigo me dizia: não vai dar certo. Eu tinha que escolher entre aceitar aquela sentença ou me posicionar como alguém que sabe em quem crê. Todos os dias eu declarava vida sobre o meu ventre. Tomava longos banhos lutando contra o meu inimigo dentro de um banheiro. Eu sentia sangue escorrer dentro de mim em vários momentos. E meu inimigo estava ali para me dar o diagnóstico. Ele dizia: morte. E eu declarava vida em nome de Jesus.
Eu ouvi o clamor do meu esposo, pastor Rafael, em quase todas as madrugadas, implorando a Deus a vida. Tem momentos, querido, que ou você se posiciona ou se prostra. Eu decidi me posicionar e lutar pelo meu sonho. Se você está lendo este livro e se identifica com esta luta, meu conselho para você é: lute. Use palavras de ordem no mundo espiritual. Não ceda, não retroceda. Não assimile as setas que são lançadas na sua mente. Não dê como certa a sentença que o inferno lançou sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Se encha de fé neste dia e lute com as armas que Deus te dá. Levante as suas mãos e determine a falência dos planos malignos sobre a sua história. Rejeite a maldição hereditária. A sua história é com Deus. Você não precisa viver a mesma derrota que você viu em seus pais. A doença que acometeu seus parentes não é sua. Não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Jeremias capítulo 31, verso 29. Na cruz, ele levou sobre si as nossas mazelas. Toda maldição foi anulada pelo sangue de Jesus. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. O único que pode decretar sentenças na sua vida se chama Jesus. A Ele nós nos sujeitamos. A vontade dele é soberana. Ele é sempre eterno. Só Ele pode determinar os nossos dias. Dele vem o sim e o amém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja sempre a glória. Eu me posicionei com fé diante de Deus. Se Ele me chamou para crer, eu vou crer. Mesmo contra a esperança, mesmo sem dinheiro, sem influência, sem a menor possibilidade. Se Ele diz sim, assim será. E se Ele diz não, Ele continua sendo Deus. Eu aprendi há muito tempo a adorar a Deus por quem Ele é. Somente isso. Sem trocas, sem interesse, sem barganha. Quando você é chamado para crer, é bom saber que o não também faz parte de um relacionamento entre pai e filho. Crer é ter convicção de que, se der errado, Deus continua no controle. Muitas perguntas ficarão sem respostas, mas eu confio na decisão soberana do meu Salvador. Nós vivemos um tempo do gospelmente político, em que, se Deus não fizer o que queremos, temos que determinar que Ele faça. Nada disso, meu caro. Ele faz se quiser, quando quiser, na hora exata, no dia certo e sempre da maneira dele. Contra o inimigo, sim, eu determino falência dos seus projetos, mas com Deus não. O relacionamento é outro, é de confiança, submissão e humilhação. Eu tinha uma palavra, meu esposo tinha uma promessa e nós estávamos lutando por ela. Mas se Deus dissesse ainda não, eu estava pronta neste momento a aceitar. Depois de muita dor, eu estava ali sujeita à vontade de Deus. No dia 25 de 3 de 2014, a promessa de Deus se cumpriu e a nossa Laura, este nome significa recompensa, enfim chegou. Um parto prematuro, e até nos últimos segundos o inimigo queria me roubar este sonho. Mas Deus disse que era o momento. E aquele choro de bebê invadiu a sala de cirurgia, como um rugido de vitória. Enfim, a nossa recompensa estava em nossos braços, linda, perfeita e portadora de um testemunho de fé e esperança de quem estava viva por permissão de Deus. Eu louvo a Deus todos os dias por me permitir viver essa experiência que é ser mãe. Louvo a Ele pela delicadeza, pela inteligência e por todas as qualidades que a Laura possui. Com ela, eu só aprendo. Deus usa sua inocência para me ensinar, para me instruir. Creia, querido,
Deus está no controle da sua vida. Esta não é uma frase de efeito, é a verdade mais sublime que pode te dar paz e esperança. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. A sua bondade dura para sempre, seu amor dura para sempre, sua misericórdia é infinita e renovada todos os dias. Por muito tempo eu andei magoada com o meu Deus, sem perceber e até sem querer. Mas Ele não desistiu de me amar e de me provar o seu amor. Ainda que eu já devesse saber que o amor dele não se prova em respostas, o amor dele se prova em vida. Ele usou este tempo de muita desesperança, de espera, de lamentação para me aproximar dele. Não se magoe com Deus. Ele projetou o homem para ser perfeito, sem pecado, mas nós nos perdemos no pecado. O luto que você sofreu não é culpa de Deus. A perda não é culpa dele. O abandono não estava nos planos dele. O homem conta com algo chamado livre-arbítrio. E se Deus não for a sua escolha, suas decisões podem ser devastadoras. Mas o que eu quero reforçar no teu coração nesta leitura é que Ele te ama. Ainda o que você vive hoje coloque em xeque este amor. Não se deixe enganar, Ele te ama incondicionalmente. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. Não mensure o amor de Deus por você em coisas desta terra. Sim, Ele pode te dar. Sim, Ele pode fazer. Mas se não fez, o amor dele não mudou. Eu precisei lidar com isso. Quando o inimigo me sugeria que eu estava sendo maltratada por Deus por causa dos meus erros, das minhas limitações. Eu precisava calar a voz de guerra dentro do meu coração e ouvir o Espírito Santo me dizer: Deus é contigo. Silencie nesta hora o tumulto dentro da sua alma para ouvir o Espírito Santo lhe dizer: eu sou contigo. Ainda que no vale da sombra da morte, ainda que na cova dos leões, ainda que no mais profundo abismo, você não está sozinho. Ouça e sinta o cuidado de Deus com você. Olhe para si, veja que até aqui Ele te ajudou. A espera é dolorosa, o silêncio de Deus dentro da nossa alma é ensurdecedor, mas nada pode roubar de você a sua esperança. Ele vem, Ele virá, e se não for nesta terra, no céu há abundância de dias. Lá, enfim, estaremos seguros, sem dor, sem lágrimas, com Ele eternamente. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Eu sei, querido, falar da eternidade quando estamos em desespero nesta vida pode lhe parecer insanidade. Mas a grande verdade é que seus olhos devem estar lá, seu coração deve estar lá, sua esperança deve estar nesse grande dia, o dia em que enfim estaremos com Jesus. Porém, quero continuar lhe encorajando a buscar em Deus a realização dos seus sonhos, a mudança deste diagnóstico, a transformação da sua casa, a libertação dos seus filhos. Tudo isso e muito mais em Deus. Sim, é possível. Esteja pronto para qualquer resposta, mas busque a Deus e o encontre. Bata nesta porta crendo que ela pode se abrir e, se for preciso, seja inoportuno. Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empresta 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que um amigo lhe responda lá de dentro: não amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar dos pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele,
mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, a porta será aberta para quem bate. Isso não é triunfalismo, esta é a palavra de Deus. Eu me tornei uma bela amiga inoportuna do meu Jesus. Mesmo sem saber a resposta, eu estava lá, batendo, pedindo, conversando com ele, rasgando meu coração. E ele me ouviu, me deu o pãozinho mais fofo que eu podia imaginar. Não desista de colocar suas expectativas diante de Deus. Pode pedir. Ele mesmo nos incentiva a pedir. Então peça. Eu pedi em lágrimas, bati até a porta se abrir. Se esta não fosse a vontade de Deus para mim, eu entenderia e continuaria vivendo para Ele, como faço desde o dia em que me rendi ao meu Senhor. Mas eu sempre soube que Ele poderia atender ao meu pedido. Sempre me aproximei dele crendo que Ele estava ouvindo. Volte a orar pelos seus sonhos, volte a chorar por eles. Volte a chorar até que a ordem venha do trono da graça de Deus. Ore para o vale dos ossos secos e profetize vida, mudança, ressurreição. Profetiza, filho do homem. Desejo que o haja de Deus alcance os seus sonhos e que a vida que está nele seja abundante em tudo que for gerado em oração. Número 6. Pai, me dá a massinha. Temos uma experiência muito interessante com a Laura. E Deus nos ensinou através dela. Como toda criança, ela pede coisas. Coisas estas que para nós parece supérfluo, mas para eles é de muita importância. A Laura queria uma massinha e por vários dias ela pediu: pai, você me dá uma massinha? E o pai respondia: dou, filha. Na verdade, nós poderíamos ter dado a massinha no primeiro dia em que ela pediu, mas de imediato queríamos construir nela a sensação de conquista, por bom comportamento, obediência, etc. Então, adiamos a massinha por mais alguns dias. Mas ela não se esquecia e todo dia pedia aquilo que ela desejava. Um dia, ela já estava adormecendo no meu colo e pediu: mãe, você me dá uma massinha? Eu disse: sim, filha. Já era tarde, ela adormeceu. Então me lembrei que ela já havia ganhado uma massinha dessas, porém ela ainda não tinha idade para brincar com aquilo. Guardei em um baú de brinquedos e me esqueci que estava lá. Enquanto ela dormia, procurei a massinha. Estava intacta, nova. Achei um papel de presente e deixei pronta para surpreendê-la quando ela acordasse. Quando ela viu aquele embrulho, disse: é minha massinha, mãe? Com os olhos brilhando. Podia ter a Barbie de última geração ali que não iria satisfazê-la tanto quanto aquele potinho de massinha. Era o que ela desejava. Eu sei que você, lendo este relato, se identificou com um filho que está pedindo a massinha já tem um tempo para o papai. Dia após dia, você tem levado suas petições diante de Deus sem ver uma resposta, ou ouvindo apenas: espera, vai chegar a hora. Mas saiba de uma coisa: a massinha já está preparada no fundo do baú. Ela está lá. Você não sabe, não viu. O papai guardou até que você esteja pronto para receber. Até que você saiba manusear, até chegar a hora certa. Não é por maldade que ele tem te privado deste pedido. Ele está te ensinando, está construindo princípios, valores, está formando o seu caráter. Tenha calma. Continue pedindo a sua massinha. Vai chegar o tempo de brincar com ela. Você será surpreendido, vai dormir pedindo e acordar com o seu presente tão esperado. Já está pronto, está no fundo do baú. Acredite nisso. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmos 127, verso 2. Nosso Deus é soberano. Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e sabe exatamente a hora que lhe entregar sua massinha. O amor da Laura por nós não foi colocado à prova. Ela continuou nos amando e admirando, mesmo enquanto esperava sua massinha.
Ame a Deus acima de todas as coisas. Confie no cuidado que Ele tem com você e espera. A massinha está preparada, é sua. Esperar em Deus, uma tarefa aparentemente fácil, mas só quem já passou pelo tempo de espera, só quem sabe o que é lidar com o silêncio de Deus, pode dizer que não é tão simples viver de fato sem ansiedade quando estamos passando por momentos decisivos que saem completamente do nosso controle. O apóstolo Paulo também teve essa experiência, esperar por uma resposta que não chegava, ao ponto de desfalecer, a alma de perder a vontade até de fazer o que mais amava, pregar a palavra e anunciar Jesus. Na segunda carta escrita aos Coríntios, Paulo revela sua aflição aguardando as respostas da carta enviada anteriormente. O teor desta carta era de repreensão, duras palavras da parte do apóstolo. Ele precisava colocar ordem na casa, uma vez que a igreja estava andando por caminhos perigosos que colocavam em dúvida os ensinamentos que Paulo deixou para eles. Os fariseus se aproveitavam da ausência de Paulo para persuadir a igreja com falsas doutrinas. O apóstolo foi incisivo nas palavras, mas o seu coração transbordava de amor por aquela igreja. Ele não sabia como aquelas pessoas receberiam aquela repreensão. Ali, a cumplicidade e a confiança que ele havia construído com aquela igreja estavam em jogo. Ele pede a Tito que o encontre em Troade para trazer as impressões de como suas palavras haviam sido recebidas. Quando ele chega em Troade, Tito não está lá. Ali ele foi acometido de uma tristeza pela falta de respostas. Naquele tempo não tinha internet, correio, WhatsApp. Paulo não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo em Corinto. A igreja podia ter debandado, se corrompido. Tantas coisas ruins poderiam ter acontecido. Tito, seu parceiro de obra, não estava no local esperado. Imagine você, como inimigo das nossas almas, se aproveitou dessa fragilidade. Quantos pensamentos, dardos inflamados do maligno foram lançados sobre a mente e o coração de Paulo durante essa espera? Uma porta se escancarou em Troade para a pregação do evangelho. No entanto, a tristeza de Paulo era tanta que ele não tinha condições para exercer o seu chamado naquele momento. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso, me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 e 13. Você pode estar lendo este livro e se identificando com essa situação. Se sente acuado e impedido de caminhar por estar esperando algo da parte de Deus. Talvez suas orações estejam sem resposta. Suas renúncias têm sido mais difíceis do que parecem ser. Os seus planos e projetos saíram do seu controle. Não está acontecendo como você planejou. O seu Tito não chegou ainda. A resposta que você tem buscado parece ter se distanciado ainda mais. Nosso inimigo se aproveita desses momentos de angústia. Ele está sempre sugerindo que estamos no caminho errado. Talvez ele esteja te levando a pensar que Deus te abandonou nessa situação. Com certeza o diabo sugeriu que Paulo poderia ter sido mais brando nas palavras. Não precisava pegar pesado. Podia ter cedido um pouco, abrir algumas exceções. Não dê ouvidos às sugestões malignas. Tudo tem um propósito. Se você sabe que sua vida está no centro da vontade de Deus, não se desespere. Seu Tito ainda não chegou por alguma razão. Acalma o seu coração, dê paz à sua alma. A massinha está guardada. Deus sabe o momento exato de entregar em suas mãos as respostas das suas orações. O inimigo achou que Paulo poderia parar ali, mas como ele pensa que você vai se entregar diante das dificuldades que vem enfrentando, não se entregue, continue a caminhar, você foi chamado para crer. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6.
Paulo chegou à Macedônia destruído emocionalmente. Lutas por fora, temores por dentro, mas o grande exemplo que nós temos aqui é que ainda que as respostas não cheguem, ainda que tudo saia do controle, ainda que Deus nos diga não, o nosso papel é caminhar, o nosso papel é prosseguir, confiar no Senhor Jesus e saber que Ele está sempre nos conduzindo a um bom caminho. Quando Paulo chega à Macedônia, o consolo de Deus estava lá, a resposta estava lá, Tito estava lá, cheio de boas notícias, trazendo o carinho e a aceitação da igreja de Coríntios. Ele respirou aliviado por saber que era amado por aquela igreja. Continue perseverando, acreditando, confiando no Deus que te chamou. Os planos de Deus são infinitamente maiores que os seus. Tito não veio hoje, mas ele vai chegar. Continue amando a Deus, independentemente das respostas que vocês tenham obtido da parte dele. O amor de Jesus por você não se mede pelos títulos ou pelas massinhas que chegam às suas mãos. O amor dele por você está mais do que provado na cruz do Calvário. Continue adorando. O inimigo quer te parar, te travar em Troade. Não pare. Vá para a Macedônia. Certamente há um Tito cheio de boas notícias esperando por você. Ele te chamou para crer. Número 7. Um peixe sufocado. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Mateus, capítulo 17, verso 27. Neste momento da história de Jesus, ele está retornando a Cafarnaum depois de dias muito intensos em seu ministério. Na chegada à cidade, os cobradores de impostos religiosos referente ao templo cobram a Pedro. Junto com esta cobrança vem uma indagação sobre o caráter de Jesus. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro imediatamente no susto responde: sim, claro que ele paga. Creio que esta resposta de Pedro, segura e firme, se dá pelo conhecimento e intimidade que ele tinha com seu mestre Jesus. Ele tinha certeza que Jesus não devia nada a ninguém. Este também deve ser o nosso posicionamento frente às dúvidas que o inimigo quer lançar a respeito do caráter do nosso Jesus. Esteja seguro de que o seu Jesus nunca perde o controle de nada. Se o inimigo tem sugerido a você que as promessas que lhe foram feitas caíram por terra, deixe bem claro a sua fé. Sim, o meu Jesus é fiel, ele cumprirá o que me prometeu. Quando Pedro chega em casa após ser questionado, Jesus estava lá esperando por ele. Antes que ele abrisse a boca, Jesus se antecipa e pergunta para Pedro o que ele havia achado da colocação daqueles homens. Neste ponto, podemos ver a onisciência do nosso Deus. Jesus não estava presente no momento em que Pedro foi questionado, mas tinha o conhecimento daquela situação. É assim conosco também. Às vezes só parece que Jesus não está presente, mas certamente Ele está. Ele está atento a cada palavra de afronta contra nós. Ele sabe o que tem sido dito a nosso respeito. Ele sabe o que o nosso coração tem dito a seu respeito. Jesus não precisaria pagar aquele imposto. Ele tem linhagem real. Ainda que aqueles cobradores não o reconhecessem como o Messias, o Filho de Deus, ele era descendente do rei Davi, e isso o isentava daquele imposto. Porém Jesus, pacificador, diz a Pedro que não quer ofender aquelas pessoas e dá uma ordem: Pedro, vá pescar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca deste peixe vai ter uma moeda, exatamente o valor que paga os impostos de nós dois. Pague essa dívida e acabe com isto. Como é precioso o cuidado de Jesus. Poderia ter sido mais simples. Talvez pegar o dinheiro e pagar os cobradores não era uma quantia absurda. 2 dracmas no ano. 1 dracma equivale a um dia de um trabalhador rural. Na nossa moeda, cerca de R$50. Jesus poderia ter apenas tirado as moedas do bolso, mas nosso Jesus não perde a oportunidade de glorificar o seu santo nome. Talvez você esteja orando por algo que parece tão simples de se resolver. Você sabe que com um estalar de dedos Jesus poderia mudar esta situação, mas Ele está te mandando ir pescar,
Parece estar complicado ainda mais. Parece loucura o caminho que ele tem desenhado para você. Saiba que ele sabe exatamente o que está fazendo. E o propósito nisso é glorificar o nome de Jesus. Pedro faz exatamente o que Jesus orientou. E isso não está escrito na Bíblia, ao contrário de outros milagres relatados em mais de um evangelho. Este só Mateus escreveu. E se prestarmos bem atenção, é uma história sem conclusão. Mas quem conhece a Jesus sabe bem que se ele disse para Pedro que ele encontraria uma moeda na boca do primeiro peixe que pescasse, foi exatamente o que aconteceu. Temos convicção de que Pedro encontrou aquela moeda, que valia exatamente o que os cobradores estavam exigindo, e honrou o nome de Jesus. Quem foi chamado para crer sabe que o nome de Jesus será honrado em qualquer circunstância. Se for preciso, o sobrenatural, cremos que assim será. Diante dessa história, quero lhe fazer uma pergunta. Você acha mesmo que o Deus que conhece o mais profundo do oceano, que entre milhões de peixes sabe exatamente onde está um peixe entalado com uma moeda na boca, será que este Deus perdeu o controle da sua vida? Será que ele está alheio à sua história? Não, ele não te perdeu de vista. Ele sabe exatamente o que está entalando a sua alma hoje. Ele conhece essa sensação de sufocamento. Entre milhões de seres humanos, ele está te vendo aí agora e virá ao seu encontro. Pode contar com o socorro de Deus. Pode contar com a palavra de Deus para te orientar e te ajudar a cuspir esta moeda que tem te feito tanto mal. Este capítulo tem esta intenção, lembrar você que ele está te vendo. Aquele peixe estava sufocado com a providência de Deus para Pedro. E esta situação que te cerca hoje, o que te sufoca hoje, será usado como providência de Deus para alguém. Eu passei muito tempo sufocado por um fantasma de não poder viver o meu sonho de ser mãe. Mas hoje eu sei que Deus estava gerando um testemunho para que o seu santo nome fosse glorificado. Você pode até sentir esta sensação de sufoco, mas Deus não vai permitir que você morra. Durante todo o processo de aprendizado com o meu Deus, em vários momentos, Ele me trouxe à superfície para respirar. Sempre através dos louvores, da palavra e de homens e mulheres que se levantavam para me lembrar que eu viveria o meu sonho. Com você não será diferente. A dor de hoje será o socorro de alguém amanhã. Creia. Número 8. Seguros em Deus. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios, capítulo 1, verso 33. Crer em meio ao caos da guerra é um chamado para aquele que conhece o seu Deus. Ter esperança quando tudo o que se vê é dor, solidão, más notícias e opressão é para aquele que tem fé. Enquanto escrevo este capítulo, estou retirada com meu esposo, em jejum e oração, porque estas são as nossas armas quando escutamos os rumores de guerra, quando sentimos o exército inimigo se aproximando, quando identificamos sua estratégia para nos consumir e neutralizar. A arma mais poderosa que temos é a oração. Ainda que possamos ser tocados durante esta luta, nossa certeza é que temos o bálsamo do Senhor à nossa disposição. Não estamos sozinhos. Tudo o que precisamos é nos esforçar para ouvir a voz de Deus em meio aos tiros e setas, sempre enfrentando a fúria do inimigo, certo de que temos a boa mão do nosso general de guerra a nosso favor. Neutralizar você é uma das estratégias do adversário. Fazer a sua voz se calar, fazer com que suas mãos se abaixem abrindo a guarda, semeando medo e pavor no seu coração. Durante toda esta leitura, você tem sido incentivado a crer, a não desistir, a olhar para aquele que começou a boa obra e é fiel para aperfeiçoá-la. Talvez você esteja se sentindo atordoado pelo barulho, pela fumaça, e está difícil focar no alvo. Se atente aos comandos do seu Senhor, a uma instrução da parte de Deus para a sua vida. Não se perca na agitação da sua alma. Não se intimide com as palavras malignas que foram lançadas contra você. Coloque-se em oração.
debaixo das mãos do Onipotente. Este é o teu lugar seguro. Este é o QG daquele que sabe em quem tem crido. Dê ouvidos ao Espírito Santo que está a todo tempo lhe dando instruções, recolhendo as suas lágrimas, te ajudando, intercedendo por você. Eu tenho sido chamada para crer dia após dia pelo meu Jesus. A guerra não acabou, as lutas se renovam, mas posso dizer que tenho sido uma colecionadora de vitórias. Em meio a muita lágrima, dor e desespero, meu Jesus tem se manifestado como o braço forte desta guerra. Isto não é um privilégio meu, o braço forte dele está disponível para todos nós. Eu aprendi a me afastar do temor do mal e, por mais difícil e impossível que seja a luta, crer que ele pode. Passamos lutas, provações, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este livro tem como missão levantar você desta cama, libertar os cativos da depressão, trazer esperança para aquele que já se rendeu. Deus fez tudo isso comigo. Do nada, Ele me levantou e me fez assentar entre os príncipes. Eu me rendi a Ele, definitivamente entreguei a Ele os meus dias, a minha vida. Houve um tempo na minha juventude em que escolhi não dar ouvidos a Deus e fugir do meu chamado. Fui criada dentro da igreja, conhecendo os princípios e valores cristãos. Cresci cercada de ensinamentos a respeito de Deus e do seu Filho Jesus. Quando decidi me afastar do Senhor, ouvi muitas vezes que as coisas estavam dando errado na minha vida. Era Deus me chamando para voltar. Eu estava obstinada em viver a vida da maneira que eu enxergava ser melhor para mim. Certo dia, desesperada por estar vivendo tantas decepções, longe de Jesus, fiz uma oração que ninguém deveria fazer. Eu disse: Deus, se o que estão me falando é verdade, se o motivo dos dias difíceis que estou vivendo for o Senhor me impedindo de me afastar do meu chamado, eu quero pedir para que o Senhor se afaste de mim e me deixe governar a minha própria vida. Ah, como me arrependo de ter feito esta oração. Como eu estava longe de Deus. De fato, eu não conhecia Deus. Eu o conhecia só de ouvir falar. Só sabia as histórias que eram contadas na escola bíblica dominical. Não sabia nada sobre ter um relacionamento íntimo com Ele e sobre como Ele respeita o livre-arbítrio. Ele me ouviu e definitivamente me permitiu governar a minha própria vida. Os dias mais amargos da minha história de vida estão dentro deste período em que estive sozinha, por escolha própria, até que eu me rendi a Jesus, e agora não mais ao Jesus da história, mas aquele que me mantinha de pé. Orei novamente e pedi desesperadamente que Ele retomasse o controle da minha vida e que fizesse o que fosse necessário para me trazer ao centro da sua vontade. Colhi frutos amargos das minhas escolhas, mas reconheci que sem Ele eu nada seria. E reconheço isso todos os dias desde então. Escolhi dar ouvidos aos ensinamentos e à vontade soberana do meu Jesus e viver os planos dele com submissão. Por mais terrível que pareça ser, quando estamos sob a guarda de Deus de Israel, estamos seguros, protegidos. Ele moverá os céus para nos proteger debaixo de sua destra. Nosso papel é um só: crer, ainda que tudo ao nosso redor conspire para abalar a fé que temos em Jesus Cristo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19. Haja o que houver, fomos chamados para crer. Pode ser que você não tenha sido tão radical como eu em querer caminhar só, mas com suas atitudes você tem dito isto ao Senhor Jesus. Com seus questionamentos, a falta de fé tem demonstrado que você quer caminhar sozinho.
No desespero diante dos dias que tem vivido, o seu jeitinho tem sido melhor do que esperar de fato o agir de Deus. Nosso jeito de fazer as coisas pode até criar alguns atalhos, mas não nos levarão aos pés do Senhor. Espere o tempo que for necessário, mas não interfira nos planos de Deus. Vale a pena esperar em Deus. Não se angustie pelo que os seus olhos podem ver, pois para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Passe o tempo que passar, Ele é o dono do tempo. Encha o teu coração de paz e esperança. Continue orando, clamando, acreditando. Não desista. Creia. Que a paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você.